Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos aprender como trabalhar dentro do nosso painel, dentro do painel do nosso site. No último vídeo nós aprendemos como criar o nosso site utilizando o WordPress. Nós vimos que é um processo que tem muitos detalhes, mas é relativamente simples, não tem muita complicação. Nós criamos um site inteiro sem precisar de nenhum conhecimento de programação. E hoje nós vamos ver como administrar esse site, como que eu insiro conteúdo, como que eu administro o conteúdo do meu site, também sem precisar de nenhum conhecimento na área de programação. Bom, então vamos acessar o nosso site. Você vai digitar aí no seu navegador o seu endereço. No nosso caso aqui, o endereço do meu site é o comocriarumblog.blog.br e o seu site deve ser algo bem parecido com o meu. Aqui nesse momento é a versão inicial. Logo quando a gente cria, ele já é criado desta forma, e nós vamos aprender hoje como administrar isso aqui, como colocar novos conteúdos e administrar o conteúdo já existente. Para isso nós vamos acessar o painel. Se você já tiver logado no seu site, ele vai ter essa barra aqui no topo, onde você vai clicar em painel aqui, de forma muito simples. Se você não está logado, se essa opção não aparecer, você pode clicar em login aqui embaixo, né? O meu está a opção administração e logout porque eu já estou logado, mas vai ter a opção login aqui para você. Então você vem direto aqui na barra lateral, clica e acrescenta aqui na barra de endereço a barra wp -admin e dá enter, ok? E você vai cair na barra você vai cair no painel de administração. Se você não tiver logado ainda, vai solicitar que você digite o seu usuário e senha. Já está lá no seu e-mail. Se você não salvou ainda, está lá no seu e-mail. Você pode entrar com seu usuário. Enfim, nós vamos cair aqui então no nosso painel, ok? Nós vamos cair aqui então no nosso painel. E tem algumas coisas aqui que são muito importantes nós sabermos para administrar o conteúdo do nosso site. Basicamente, nós vamos trabalhar com duas opções e duas telas aqui dentro. A primeira delas são as opções de posts, que são conhecidos também como artigos, e a segunda delas é a opção de páginas, que são exatamente as páginas mesmo, ok? Vamos então primeiro para a opção de posts, que é a mais comum e é o que provavelmente vocês vão utilizar com mais frequência no site de vocês, assim como eu também utilizo com mais frequência nos meus sites. Quando eu coloco o mouse sobre a opção Posts ou clico na opção Posts, ele vai abrir logo abaixo algumas opções aqui, como todos os posts, que é exatamente a tela que nós estamos, onde ele vai listar todos os posts já criados. Quando nós criamos o nosso site, ele já vem com um post padrão criado, de exemplo, então ele está listado aqui. Se nós tivéssemos 10 artigos criados, eles estariam todos aqui embaixo. Tem a opção de adicionar um novo post, ok? Que é a tela onde realmente nós vamos adicionar um novo conteúdo, e tem as opções de categorias e tags, que nós vamos falar delas um pouco mais para frente no módulo específico sobre a criação de conteúdo para o site, ok? Que nós vamos falar especificamente sobre essas duas opções aqui dentro do post. Então, principalmente nós vamos trabalhar com a tela que lista todos os nossos artigos, que é essa opção, todos os posts, e a tela de cadastrar um novo post, que é o que nós vamos aprender agora. Como que eu insiro um novo conteúdo no meu site? Primeiro passo, então você vem dentro de posts, na opção adicionar novo, ok? Essa tela basicamente é a tela que você vai adicionar um novo post, ok? Bom, vamos passar por cada campo aqui que você tem para inserir conteúdo. Aqui é o título do seu artigo, ok? Nós estamos criando o nosso primeiro artigo do site, então eu vou adicionar aqui o título, meu primeiro artigo, ok? Aqui é onde eu insiro todo o texto do meu artigo, ok? Vamos colocar que eu vou inserir aqui alguns parágrafos. Bom, eu não vou escrever do zero, você vai escrever aqui o seu artigo, mas eu vou usar um serviço da internet que me dá alguns... Vou aqui para o Google e vou utilizar esse site muito famoso que gera para mim
alguns parágrafos de texto já. Então pronto, eu venho aqui embaixo, eu escolho 5 parágrafos e mando gerar. Gerou aí para mim o texto. Vou copiar aqui todo esse texto, ok? Copiar. Vou aqui, e aqui no caso você digitaria o seu artigo. Eu vou só colar. Colar ele aqui. Dentro do meu painel, ok? Aqui tem algumas opções para você personalizar e formatar o seu texto, ok? Se você clicar nesse quadrado aqui, ele abre ainda mais opções. Eu tenho a opção, por exemplo, vamos selecionar aqui essa primeira linha. Eu quero colocar ela em negrito, ok? Quero colocar ela em negrito. Eu posso mudar a cor do texto, por exemplo. Eu quero esse texto aqui, eu quero ele na cor, essa cor vermelha. Enfim, eu posso personalizar. Se eu quero trazer um conteúdo do Word, vamos supor que eu tenho um texto no Word, basta eu abrir essa opção, ele vai criar para mim aqui uma tela, onde eu vou lá no meu Word, copio todo o conteúdo, né? Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V aqui e colo todo o conteúdo aqui e clico em inserir. Então eu posso trazer conteúdo direto do Word dos meus textos. Enfim, essa é a tela onde eu vou inserir, né, o campo onde eu vou inserir o conteúdo mesmo do meu texto. Indo à direita, nós vamos pular essa parte aqui, que é a parte onde as opções de publicação mesmo. Aqui é o formato, ok? Basicamente vai ser formato padrão mesmo, todos os seus conteúdos são formatos padrões. Depois você pode criando artigos de teste e selecionando outros formatos aqui, que aí a exibição deles dentro do seu site vai ser personalizada de acordo com esse formato aqui. O formato padrão é o formato de artigo mesmo que nós estamos criando. Você pode ir fazendo testes depois com isso. Categorias, é onde você vai selecionar a categoria que você está inserindo esse artigo, né? Nós vamos falar disso, como eu disse, mais para frente na parte de criação de conteúdo, mas basicamente a categoria é um recurso do WordPress que permite agrupar os seus posts, os seus artigos, da forma como você quiser. Vamos supor que nós estamos trabalhando com exemplo de moda, né? E aí eu vou falar, eu posso criar uma categoria sobre maquiagem, uma categoria sobre penteados, uma categoria sobre roupas, e aí dentro da categoria maquiagem eu vou selecionar ela e vou colocar dentro dessa categoria todos os meus posts relacionados à maquiagem, e assim vai com todas as outras categorias, uma forma de eu agrupar os meus artigos por assunto ou da forma como eu quiser agrupá-los. Tags também é um sistema parecido com esse, né? Ele é utilizado, não é tão utilizado para agrupar os artigos da forma como a categoria, mas você consegue criar uma tag e usar essa tag para marcar conteúdos que tenham artigos que tenham conteúdos semelhantes dentro dessas tags, ok? E por último, imagem destacada. Imagem destacada é a imagem que você escolhe que vai aparecer na listagem desses artigos. Por exemplo, na página principal do seu site vai listar os últimos 10 artigos que você criou aqui no seu site, ok? E aí, para não ficar só texto, uma vez que você seleciona a imagem destacada, ele coloca ao lado do artigo, ao lado do texto desse artigo, uma imagem exemplificando esse artigo. Esse tema, essa opção de tema que nós estamos utilizando aqui, vamos lá para o site para nós visualizarmos. Esse tema que nós estamos utilizando aqui, ele não lista, ele não utiliza imagem, mas aqui, por exemplo, está listando um artigo, ok? Se nós tivéssemos mais artigos, eles estariam sendo listados aqui embaixo, mas ao lado aqui desse texto viria aqui a imagem destacada, uma imagem e o texto ao lado. Aqui no caso não está aparecendo porque esse artigo ele não oferece esse tema, né? O tema que vem, o padrão, não oferece essa opção de aparecer imagem, ok? Mas é muito útil porque depois você pode utilizar. Então você clicaria aqui na opção usar como imagem destacada, ele vai abrir essa tela, ok? Aqui eu já tenho uma imagem que eu inseri, mas se você não tiver imagem, ele vai abrir direto nessa opção aqui, fazer o upload de arquivos. Você vai clicar em selecionar arquivos, né? E aqui você pode abrir uma imagem, entrar aqui no seu computador, na sua lista de imagens e pegar, por exemplo, uma imagem qualquer aqui, inserir essa imagem. Ele está fazendo o upload, né? Enviando essa imagem para o seu site.
a hora que ele envia vai ter duas imagens aqui. Você vai clicar na imagem que você escolher. No caso aqui você não precisa de inserir nenhum desses dados, só clicar em usar como imagem destacada. Se você visualizar, a imagem já está aparecendo aqui. Ok? Tem alguns outros campos que poderiam estar aparecendo aqui que não estão. Como que é feito isso? Que é interessante você habilitar. No canto superior direito aqui da tela tem o botão opções de tela. Se você clicar nele, vai abaixar com algumas opções de tela. Ok? Tem algumas aqui que já estão marcadas, que é o que nós estamos vendo. A opção de categorias, tags, imagem destacada que nós vimos agora, mas tem algumas que estão desmarcadas e que são interessantes. Resumo, por exemplo, é um resumo desse artigo, que é muito interessante você ter ele criado, ok? Você ter a opção de editar esse resumo. Então vamos deixar resumo marcados. Enviar trackbacks. Isso aqui é para que você possa notificar alguém de que o site, você utilizou o site dele, linkou o site dele dentro do seu artigo. Vamos supor que você está criando esse artigo aqui agora e está falando de algum outro artigo na internet, algum artigo que você leu em algum site interessante e você está referenciando ele aqui. Você colocou um link para ele aqui. Quando você ativa essa opção de enviar trackbacks, ele vai criar um campo logo aqui abaixo. Vamos ativar aqui, vamos descer para você ver. Enviar trackbacks. E aqui você coloca o URL ou o endereço, o link desse site que você está falando sobre ele, desse artigo que você está falando sobre ele, e o seu WordPress, esse site, vai notificar o dono daquele outro site, desde que ele também use o WordPress, de que você está utilizando um artigo dele. Ok? Mas não acho necessário, porque ele faz isso por padrão se o dono do outro site também já utiliza o WordPress. Ele faz isso por padrão, ok? Campos personalizados não é necessário. Discussão é importante para que você possa habilitar a opção de comentário ou não. Permitir comentários, ou seja, se você quer permitir que as pessoas comentem nesse artigo, ele já fica marcado, né, por padrão, mas você pode desmarcar. E permitir trackbacks e pingbacks. Aqui é o contrário, é permitir que esse artigo seu seja notificado caso alguém link para ele em outro site. Vamos supor que alguém leu esse artigo seu, foi lá no site dele, escreveu sobre ele e linkou para você. Aí você vai ser notificado se você tiver com isso aqui marcado. Permitir. Por padrão ele deixa os dois marcados, ok? Ele permite o comentário e ele permite o trackback. Então se você deixar aqui a opção discussão selecionada, ele vai te dar essa opção de, caso você não queira, você poder desmarcar aqui, ok? E slug é para que você possa personalizar o endereço de acesso para esse artigo. Também não é um recurso que é necessário. E autor, para que você possa mudar o autor. Vamos supor que nesse site não seja só seu, seja seu e de outras duas pessoas. Se você tiver o autor aqui, lá no final você vai poder escolher quem que é o autor desse artigo. No caso aqui só tem um, porque só temos nós cadastrados. Mas se tivessem outras pessoas, você poderia mudar para outra pessoa e ela se tornar o autor desse artigo. Também no nosso caso seja só você, e como é você que está escrevendo, você é o autor, ok? A pessoa que está logada aqui no sistema, né, que entrou aqui no sistema com os dados dela, é ela que está escrevendo, ela é a autora, então também sempre deixo desmarcados. Esse formato também aqui, como eu sempre uso o formato padrão, eu gosto de deixá-lo desmarcado. Normalmente eu uso só esses: categorias, tags, imagem destacada, resumo e discussão, ok? Discussão também é uma que eu não deixo marcado para página de posts, porque todos os posts meus eu já deixo por padrão o comentário, o trackback definido como habilitado. Então eu já nem deixo ele marcado aqui, porque eu não quero ter a opção de eu poder trocar isso aqui. Para mim, do jeito que está ótimo. Então habilitei resumo, ok? Clico aqui de novo, ele some, e aqui aparece esse campo que não estava antes, que é para eu editar um resumo. E eu vou realmente, literalmente, informar aqui um resumo para o meu artigo, ok? Vamos colocar um resumo aqui qualquer. Este é o meu primeiro artigo. Estou aprendendo como inserir conteúdo pelo WordPress e administrar o meu site. Ok, está aqui criado então. Então pronto, o meu site, o meu artigo está criado, e aqui nessa opção eu posso salvar ele como rascunho. Vamos supor que eu quero continuar escrevendo ele depois, eu posso salvar como rascunho. Eu posso clicar na opção visualizar, que ele não vai publicar ele no meu site ainda para todo mundo, mas eu particularmente posso visualizar como que ele vai ficar
depois que ele tiver publicado. Então aqui eu vejo que ele vai ficar assim, ó. Ok? Muito bom. Fecho aqui, ele volta para o painel e agora eu clico na opção publicar para de fato publicar o meu artigo. Bom, então o meu artigo foi publicado. Eu vou lá para o meu site, visitar o site. E agora você vai ver que na página principal ele agora listou aqui o meu artigo, ok? Listou aqui o meu artigo, listou todos os artigos meus. E aí, quando eu tiver mais artigos, eles também serão listados aqui, todos na página principal, ok? Muito interessante isso aqui. Uma opção que tem também dentro do seu artigo, né, vamos voltar lá para a página de artigos, para dentro do nosso painel. Clico aqui na opção painel. Vou lá em posts e aí você vai ver também que agora ele listou o post aqui. Quando eu coloco o mouse sobre ele, coloco o cursor do mouse sobre ele, ele aparece algumas opções, por exemplo, de editar, edição rápida. Você tem a opção de editar apenas algumas coisas, se você clicar que você vai ver. Eu não tenho condição de editar todo o conteúdo do site, mas eu edito algumas informações. Cancelar. Mandar para lixeira ou ver. Ver, ele vai abrir o artigo no meu site normal onde eu estava agora. Vamos clicar em editar, ele vai abrir o artigo, todo o conteúdo, para que eu possa editar ele. Se você visualizar, você viu que lá no nosso site a página principal já listou todo o conteúdo, todo o artigo de forma completa. Ok, vamos supor que eu queira, vamos aqui no nosso site, está aqui aberto, eu vou atualizar a página para que ele apareça aqui o artigo novamente. Bom, esse artigo aqui é o artigo completo, mas eu não quero que o artigo completo apareça na minha página principal. Eu quero que a pessoa leia o artigo completo quando ela entrar dentro da página do artigo. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em algum ponto do meu texto e selecionar essa opção aqui, ó, que é a opção mais, inserir tag mais, ok? Quando eu clico nela, ele insere essa linha aqui visual, eu atualizo o meu artigo, ok? Atualizei, e se eu voltar lá para a página principal do meu site e atualizar essa página, ele só vai exibir na página principal até onde eu coloquei a tag mais. E para eu continuar lendo, eu tenho que clicar ou na opção continuar lendo, ou clicar no título do artigo, para aí eu ser levado para a página do artigo de fato e poder ler o artigo completo, que é como eu prefiro, ok? É como eu prefiro. Então aqui eu clico para voltar para a página principal de novo. Então, à medida que eu for colocando artigos, ele vai colocando aqui, por definição, por padrão, ele vai aceitar que listem 10 artigos aqui na primeira página, depois vai aparecer uma paginação no final, que é a página 1, 2, 3, para a pessoa poder navegar. Então, nós aprendemos agora, voltando para o painel, como inserir os nossos artigos, como editar os nossos artigos, como trabalhar com os artigos, ok? O segundo recurso que nós vamos utilizar com grande frequência é o recurso de páginas, onde eu poderei publicar, né, as páginas dentro do meu site. Essas páginas elas vão aparecer aqui no menu, ok? No menu principal do meu site. Bom, vamos então publicar uma página de teste aqui. É bem parecido com o recurso de post, ok? Só que é página. Vamos clicar aqui então na aba páginas. Ele já vai abrir a tela listando todas as páginas. No caso eu só tenho uma página criada, então ele só listou essa página, que é a página que vem também quando nós instalamos no nosso site. Ele já cria essa página por padrão. Nós vamos então adicionar uma nova página, nessa opção adicionar nova. A tela é muito parecida com a tela de criação de artigo, criação de post, mas aqui no caso é página. Aqui também eu tenho a opção de habilitar ou desabilitar alguns recursos. Então, se você verificar, tem menos recursos do que o artigo, mas ainda tem os seus recursos. Nesse caso, eu gosto de deixar, no caso aqui da página, eu gosto de deixar a opção de discussão habilitado aqui para mim, para que eu possa editar, porque na maioria das vezes eu não quero receber comentários nas minhas páginas, então normalmente eu desmarco aqui, ok? Eu deixo as pessoas comentarem nos meus artigos, deixo elas comentarem nos meus posts, mas nas páginas não. Nas páginas normalmente eu não aceito comentário, mas eu deixo atributo da página, eu deixo imagem destacada e discussão, todos os três habilitados. O campo personalizado, slug,
e autor, eu normalmente também deixo desmarcado. Então volto aqui para fechar e eu insiro o conteúdo. Vamos colocar aqui um título, página teste. Vamos escrever um texto pequeno aqui. Esta é uma página de teste para o meu site. Ok? E aqui nós deixamos marcado. Se você quer permitir que as pessoas comentem nessa página e quer permitir que ela receba notificações também de quando alguém linka ela e alguém fala sobre ela na internet, talvez seja interessante deixar marcado isso aqui só para você saber isso. Você, enfim, tem essa liberdade aqui. Aqui também nós temos a opção de atributo de página. Esse recurso aqui de página mãe é caso esta página seja uma subpágina de uma outra página existente, ok? Vamos supor que você tenha no seu site uma página, seja um site que você fale, vamos colocar um site que você tem uma página chamada serviços, ok? Serviços. E aí você cria agora uma página explicando sobre um serviço seu. Um serviço seu vai ser, enfim, dentre tantos serviços que você presta, você tem um serviço que você vai criar agora uma página dele. E você seleciona ele como uma página mãe. Vamos colocar aqui que ele é uma página mãe dessa outra página que nós já temos. Ele é uma página filho e a página mãe é essa sample page. Okay? Modelo nós deixamos o modelo padrão. Imagem destacada também nós podemos colocar uma imagem destacada aqui. Você já sabe como é feito o processo. É só clicar aqui em inserir uma imagem destacada exatamente como no artigo. E bem mais fácil do que o artigo, né? Ou mais simples, tem menos recursos aqui. Eu clico na opção publicar. Ok, já foi publicado. Vamos lá para o site. Eu vou atualizar aqui então a tela. E aí, aparentemente não mudou nada, mas se você colocar o seu mouse sobre o sample page no menu, você vê que ele abriu um submenu que é a página de teste. Como nós definimos a página de teste como uma página filha da sample page, ele vai criar essa estrutura aqui pra gente, que é a sample page como página mãe e a página teste como a página filha, uma subpágina da outra página. E aí dentro dela está aqui o nosso conteúdo. Essa é uma página de teste para o meu site. Eu posso depois vir aqui, voltar no nosso painel. Estou aqui aberto, então eu clicaria aqui em todas as páginas, né? Vai listar aqui as páginas que eu tenho, né? E se você ver, ela está com um traço aqui logo abaixo de sample page, porque ela foi definida como página filha. Eu posso clicar em editar. E ela na verdade não é uma página filha da sample page. Eu venho aqui e coloco sem mãe. Ela é uma página sem mãe porque ela não tem mãe. Ela não tem nenhuma outra página acima dela na hierarquia. Então eu clico em atualizar, página atualizada, volto para o meu site, atualizo essa página aqui e aí ele vai então inserir no menu então a página teste como uma página como todas as outras aqui. E aqui vão vir todas as páginas que eu criar. Então basicamente o que eu crio no meu site é isso. São páginas ou artigos, ok? Ou artigos dentro do meu site. Página a gente cria pouco, normalmente eu posso ter uma página sobre nós, onde eu vou falar sobre o meu site. Esse é um site dedicado a falar sobre moda, vamos dar dicas de moda, espero que vocês gostem. Cria uma página talvez de contato, entre em contato conosco, envie um e-mail para o e-mail tal, ou você pode ligar para o telefone e você coloca o seu telefone para falar conosco. Você pode ter essas páginas, mas você vai publicar mesmo artigos com conteúdos e dicas, tudo isso, ok? Esses são os dois recursos do seu painel do WordPress que você mais vai utilizar, ok? Que você vai utilizar com maior frequência. Além desses, tem um recurso no qual você vai personalizar isso que aparece na barra lateral aqui do seu site, ok? Nós temos aqui algumas opções que aparecem na barra lateral do meu site que nós poderemos personalizar ela. Como que nós vamos fazer isso? No ícone aparência, se eu colocar o mouse sobre ele, vai abrir algumas opções. Nós vamos falar um pouco dessas opções depois, mas agora vamos nos concentrar na opção widget, que está aqui. Clicando nela, ele vai abrir um painel com algumas opções de widgets e que você pode criar no seu site. Ok, abriu aqui então a tela do widget. Bom, aqui na barra lateral principal é exatamente esta barra lateral aqui, principal do nosso site.
Como você pode ver, tudo isso que está aparecendo aqui, tópicos recentes, comentários, arquivos, categorias e meta, são exatamente os widgets que estão habilitados aqui. Ok? Vamos limpar isso aqui, eu não quero nenhum deles. Só clicar na seta ao lado, clicar em excluir. E ele vai automaticamente excluindo cada um desses widgets aqui que eu não tenho interesse em usar no meu site. Ok? Vamos fazer isso para cada um deles. Vamos excluindo cada um. Bom, eu excluí todos, como vocês podem ver. Se eu voltar aqui então para o meu site e atualizar a página, ele vai aparecer os widgets básicos, que são arquivos e meta. Quando você não tem nenhum habilitado, ele aparece esses básicos, mas todos aqueles outros sumiram. Ok? Então vamos definir aqui e mostrar como nós inserimos o widget. Vamos colocar que eu queira aqui na barra lateral do meu site um campo de busca para as pessoas pesquisarem alguma coisa dentro do meu site. Basta eu pegar e arrastar. Okay? E eu posso definir o título. Vamos colocar aqui a palavra pesquisar, 3 pontinhos. Clico em salvar, por exemplo. Vamos voltar para o site, atualizar novamente a página. Ok, pesquisar. Já aparece essa opção na barra lateral. Bom, vamos voltar lá, eu quero acrescentar mais alguma coisa. Vou clicar aqui para minimizar. E aí agora eu quero uma página, eu quero colocar lá uma lista de tópicos recentes, ou seja, os últimos posts ou os últimos artigos que eu criei. Bom, eu clico aqui e eu defino o título. Vamos colocar últimos artigos. E o número de posts a exibir, eu posso selecionar, porque senão eu vou ter 30 posts listados lá, como a barra lateral é pequena, eu quero que liste só os últimos 5, e eu posso exibir ou não a data que o post foi criado, ok? Vamos deixar desmarcado, eu clico em salvar, volto aqui, atualizo novamente a página, últimos artigos, meu primeiro artigo que nós acabamos de criar e o Hello World, que é o que vem quando nós criamos o nosso site. Enfim, eu posso inserindo aqui várias opções de widgets para aparecer na barra lateral do meu site. Eu quero que ele, enfim, ele liste uma agenda com a data dos meus artigos, para que as pessoas possam acessar os artigos por data. Vamos ver lá. Atualizar a página. E ele cria um calendário, ok? Ele cria um calendário onde você pode... A pessoa pode clicar, por exemplo, aqui num dia específico e ver quais foram os artigos que você criou nesse dia específico. Okay? Ela clica em cada um desses dias aqui. Se ela clicar na opção do dia 14, por exemplo, vai listar todos os artigos que você criou no dia 14. E os dias que não tem nenhum artigo criado, não oferece a opção dela clicar. Também um recurso muito útil. Enfim, você pode ir inserindo o recurso de texto, é para que você possa inserir qualquer texto. Por exemplo, vamos pegar ele aqui, vamos colocar aí. Eu posso definir a ordem também. Vamos colocar primeiro sobre nós, site de moda para dar dicas às mulheres, ok? Clico em salvar então. E se nós formos lá no nosso site, ele vai aparecer o texto que eu coloquei. Mas vamos colocar que eu queira que esse sobre nós seja o primeiro item lá em cima. Eu posso vir aqui, eu vou minimizar, eu vou pegar o texto sobre nós e eu simplesmente posiciono ele aonde eu quiser. Não preciso fazer mais nada. Ele já vai posicionar ele aqui. Como você pode ver, você administra todo o conteúdo do seu site sem precisar de escrever uma linha de código, sem precisar de saber nada de programação. Apenas trabalhando com as opções que o painel do WordPress te oferece, os recursos que ele te oferece. Okay? Então basicamente é isso, que esses são os principais recursos que nós temos para administrar o conteúdo do meu site, para administrar o conteúdo do seu site dentro do painel. A criação de artigos, a criação de páginas
e a edição, né, personalização dos widgets que aparecem na barra lateral do seu site. Ok? Tem algumas coisas além disso que nós vamos ver, e nós vamos falar disso nos próximos módulos do curso, e especificamente no próximo vídeo desse módulo sobre a criação do site, nós vamos aprender uma coisa muito interessante, que é como editar o template ou tema do seu WordPress. Esse aqui é o template padrão, que já vem, né, quando você instala esse template aqui, mas vamos supor que você não gostou desse aqui, você queira trocar. Como nós falamos, a parte visual do site é muito importante, né, o layout do site, para que seja um site bonito, um site agradável, e você queira trocar esse template, colocar um template mais bonito, personalizar. Nós vamos ensinar como você altera a parte visual, o aspecto visual do seu site, e mude um pouco isso aqui, ok? Essa parte visual, tema do nosso próximo vídeo. Então, nos encontramos lá. Grande abraço.